Sejam muito bem-vindos, queridos jovens, para esta aula de recuperação do Livro de Mórmon. E o nosso bloco de escrituras de hoje é 2º Nefe, dos capítulos 11 até o 15. O que é uma testemunha? Em um tribunal, a testemunha é alguém que viu e ouviu os fatos. É uma prova extremamente importante para a busca da verdade. Hoje nós vamos falar sobre algumas testemunhas de Jesus Cristo. Vamos dar uma lida em 2º Nefe 11, 2 e 3. Diz o seguinte: E agora eu, Nefe, escrevo mais das palavras de Isaías, porque minha alma se deleita em suas palavras. Pois aplicarei suas palavras a meu povo, e enviá-las-ei a todos os meus filhos. Pois ele, o profeta Isaías, verdadeiramente viu meu Redentor, assim como eu o vi. Nefe falando. Então, aqui nós temos duas testemunhas, o profeta Isaías e Nefe. E no versículo 3, e meu irmão Jacó também o viu como eu o vi. Terceira testemunha, Jacó, irmão de Nefe. Portanto, enviarei suas palavras aos meus filhos, para provar-lhes que minhas palavras são verdadeiras. Portanto, pelas palavras de 3, disse Deus, estabelecerei minha palavra. Não obstante, Deus envia mais testemunhas e ele confirma todas as suas palavras. Vamos ver então quem são as 3 testemunhas identificadas nesses versículos? O profeta Isaías, Jacó, irmão de Nefe, e Nefe. E por que eram necessárias testemunhas? Nefe explica. Vamos aqui novamente, 2º Nefe, capítulo 11, nos versículos 4 e 6. Ele fala assim: Eis que minha alma se regozija em confirmar a meu povo a veracidade da vinda de Cristo, pois para este fim foi dada a lei de Moisés. E todas as coisas que foram dadas por Deus aos homens desde o começo do mundo são símbolos dele. Dele quem? De Jesus Cristo. E lá no versículo 6 ele fala: E minha alma deleita-se em comprovar a meu povo que sem a vinda de Cristo todos os homens pereceriam. Está aqui o propósito de Nefe apontar as testemunhas de Jesus Cristo para convencer o povo e converter o povo a Jesus Cristo. E com isso, nós aprendemos que o Pai Celestial envia testemunhas para confirmar a vinda, a expiação, a ressurreição e as doutrinas de Jesus Cristo. Atualmente, conhecemos homens que são testemunhas especiais de Jesus Cristo. Vamos escutar os testemunhos de alguns deles? Enquanto você escuta estes testemunhos, veja se encontra algo que te chama a atenção. Quando o Salvador deu a seus apóstolos o mandamento de ir por todo o mundo, sua igreja era muito pequena e seus membros estavam espalhados na região geográfica hoje conhecida como Oriente Médio. Seus dinâmicos apóstolos, como Pedro, Tiago, João e Paulo, viajando quase sempre a pé ou de barco, fizeram tudo a seu alcance para manter o pequeno rebanho unido. Mas as distâncias e a falta de comunicação dificultavam sobremaneira o trabalho. Eles próprios sabiam que no futuro ocorreria uma apostasia dos ensinamentos do Evangelho. Também tinham ciência de que no final dos tempos haveria na Terra a restauração da plenitude do Evangelho de Jesus Cristo. Testifico que tal restauração ocorreu começando com a visita do Pai Celestial e do Senhor Jesus Cristo ao profeta Joseph Smith, na primavera de 1820. Desde aquele dia glorioso, mais de 90 homens foram chamados para servir como apóstolos com as mesmas responsabilidades dos apóstolos originais. Ensinar a todas as nações que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, nosso Pai eterno. Hoje somos abençoados em nosso trabalho com aviões a jato e a notável tecnologia que estende o alcance de nosso ministério aos confins da Terra.
Desde 1820, mais de 750 mil missionários já serviram no mundo, ensinando e testificando em mais de 100 idiomas e em 137 países e territórios. Testifico-lhes que é da vontade de nosso Pai Celestial, por meio de seu Filho amado, o Senhor Jesus Cristo, que esta obra maravilhosa avance. É por Ele e por intermédio dele que nossos missionários prestam seu humilde e sincero testemunho. Sou testemunha disso. Aprendi por mim mesmo a veracidade desta obra e da divindade do Salvador enquanto servia como missionário de tempo integral na Inglaterra 50 anos atrás. Meu conhecimento é ainda mais sólido hoje, enriquecido por experiências que são por demais numerosas e sagradas para relatar. Este é o evangelho dele. Ele está à frente. Santo, divino, soberano, cheio de poder, majestade, graça e verdade. Ele viveu por nós e morreu por nós porque nos ama. Amo-o de forma mais profunda e intensa do que as palavras me permitem expressar. Ele é o Senhor, Salvador, Redentor e amigo. Sei que Jesus Cristo é o Filho de Deus, nosso Pai eterno. Ele vive e atualmente dirige sua igreja por meio de seu profeta e seus apóstolos. Sua grande obra continuará a rolar até encher toda a terra. Esse é o meu testemunho. Em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Sempre que venho a esta grande cidade de Jerusalém, renovo minha reverência a Ele, que tornou esta cidade santa. Sob a direção do Pai, Jesus, o Cristo, foi o Criador deste e de outros mundos. Ele era Jeová, o Deus do Velho Testamento. Jesus era o prometido Emanuel, conforme profetizado por Isaías. Há mais de 2000 anos, o Senhor Jesus Cristo nasceu em Belém, perto daqui, como o Filho unigênito do Deus Todo-Poderoso. Jesus foi o único homem perfeito sobre a terra. Na época do Novo Testamento, Jesus estabeleceu sua igreja, edificada sobre o fundamento de apóstolos e profetas. Ele curou os enfermos, fez os coxos andarem, os cegos verem e os surdos ouvirem. Ressuscitou os mortos, mas permitiu que sua vida fosse tirada para que a ressurreição fosse real e a vida eterna fosse possível a toda a humanidade. Foi aqui em Jerusalém que o Salvador viveu seus últimos dias na mortalidade. Estou em pé no Monte das Oliveiras. Aqui, aos pés do monte, Jesus veio ao jardim do Getsêmani. Ele veio para se submeter à vontade de seu Pai e se oferecer como sacrifício pelos pecados e pelas fraquezas, pelas dores e pelos fardos de todos os que ainda viveriam. Naquele jardim, as azeitonas eram prensadas sob grande peso, a fim de extrair delas o precioso azeite. Da mesma maneira, Jesus foi literalmente prensado pelo peso dos pecados do mundo. Lá, ele suou grandes gotas de sangue, o azeite de sua vida, que verteu por todos os poros. Não muito longe daqui, há uma colina chamada Gólgota, que significa caveira, simbolizando a morte. Lá na cruz, o Salvador do mundo foi levantado. Ele deu sua vida como parte de seu sacrifício expiatório. Sua ressurreição subsequente, a vitória triunfal sobre a morte, está registrada nas Escrituras Sagradas.
Mas agora, Cristo ressuscitou dos mortos e foi feito as primícias dos que dormem. Por ter o Salvador oferecido a si mesmo como expiação infinita, você e eu temos a oportunidade, o privilégio de sermos perdoados quando nos arrependemos e de buscá-lo para que cure nosso coração, que nos dê forças para vencer nossas fraquezas e nos ajude naquilo que simplesmente não conseguimos fazer sozinhos. Em virtude de sua oferta transcendente, Jesus também nos deu o dom da imortalidade e a oportunidade da vida eterna ao proclamar: Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Outro testamento de Jesus Cristo vem da América Antiga, onde Deus, o Pai, apresentou seu Filho aos nefitas, declarando: Eis aqui meu Filho amado. Ouvi-o. Os profetas modernos também deram testemunho dele, inclusive esta declaração do profeta Joseph Smith. E agora, depois dos muitos testemunhos que se prestaram dele, este é o testemunho, último de todos, que nós damos dele: que ele vive. Também declaro que Jesus Cristo vive, que sua igreja foi restaurada na terra, completa com seu poder e sua autoridade, com apóstolos e profetas, e com ordenanças e convênios essenciais. Em um dia futuro, o Senhor retornará a esta terra santa, e a glória do Senhor se manifestará e toda a carne juntamente a verá. Então ele dirá as seguintes palavras: Fui ferido na casa de meus amigos. Eu sou aquele que foi levantado. Eu sou Jesus que foi crucificado. Eu sou o Filho de Deus. Então todo joelho se dobrará e toda língua confessará que Jesus é o Cristo. Testifico que Ele é o Cristo vivo, nosso Senhor e Salvador, nosso exemplo, Redentor e Juiz. No sagrado nome de Jesus Cristo. Amém. Vamos à nossa primeira pergunta. De que modo as testemunhas do Salvador afetam você e sua crença nele? Te convido a assistir o vídeo a seguir, que é uma música muito bonita, e eu gostaria que você ponderasse sobre os seus sentimentos a respeito do Salvador e o seu testemunho sobre ele. A história já ouvi demais. O Salvador, o Redentor, o Príncipe da Paz, curou enfermos e ao mal pôs fim, e acalmou a tempestade aqui em mim, me resgatou, me libertou. Senhor divino, o caminho, a salvação, mestre dos mares, nossa luz e redenção, tudo que ele ensinou, seu poder, seu amor, ele é sim o princípio e o fim, e é meu Salvador. Perfeito amigo, amor real, venceu o mundo e sobre tudo ele venceu o mal. A vida eterna, a paz sem fim, e no Calvário a vida ele deu por
salvação, mestre dos mares, nossa luz e redenção. Tudo que ele ensinou, seu poder, seu amor, ele é sim o princípio e o fim, e é meu Qual é o seu profeta ou apóstolo favorito? Nefe, com certeza, tinha um profeta que ele amava muito, Isaías. Ele escreveu as palavras de Isaías no livro dele, porque se deleitava nas palavras de Isaías. E o que é se deleitar? Se deleitar significa ter muita satisfação, contentamento. E Nefe se deleitava sobre as palavras de Isaías, porque Isaías foi um profeta muito importante, porque ele profetizou sobre os últimos dias e sobre Jesus Cristo. Essas coisas traziam alegria para Nefe e também deveria trazer alegria para nós. Afinal, foram os nossos dias que Isaías viu. Pense um pouco sobre as melhores coisas que nós temos aqui na nossa época. E as piores também. Através de Isaías, o Senhor nos alertou sobre os últimos dias e nos prometeu bênçãos. Vamos ler algumas das profecias de Isaías? Segundo Nefe 12, de 7 a 11. Sua terra também está cheia de prata e ouro, não tem fim os seus tesouros. Também está cheia sua terra de cavalos e os seus carros não têm fim. Também está cheia sua terra de ídolos, adoram a obra das suas mãos, aquilo que fabricaram os seus dedos. E o malvado não se inclina, e o grande não se humilha, portanto, não o perdoes. Ó iníquos, entrai na rocha e escondei-vos no pó, porque o temor do Senhor e a glória de sua majestade vos ferirão. E acontecerá que os olhares altivos dos homens serão humilhados, e a altivez dos varões será abatida, e só o Senhor será exaltado naquele dia. Segundo Nefe 13, 15 a 17. Que pretendeis? Afligis o meu povo e moeis as faces do pobre, diz o Senhor Deus dos exércitos. Diz ainda mais o Senhor, porque as filhas de Sião são altivas e andam com o pescoço erguido e têm olhares imprudentes, caminham com passos afetados e tilintando com os pés. Portanto, o Senhor ferirá com sarna o alto da cabeça das filhas de Sião, e o Senhor porá a descoberto as suas partes secretas. Segundo Nefe 15, do 20 ao 23. Ai dos que ao mal chamam bem, e ao bem mal, que fazem da escuridão luz, e da luz escuridão, e fazem do amargo doce, e do doce amargo. Ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e prudentes à sua própria vista. Ai dos que são poderosos para beber vinho e valentes para misturar bebida forte, que justificam o ímpio por recompensa e tiram ao justo a sua retidão. E vamos à segunda pergunta. Por que é uma bênção conhecer as profecias e advertências do profeta Isaías? Isaías utilizou muitos símbolos em seus ensinamentos. Compreender esses símbolos nos ajuda a também compreender as palavras de Isaías. Vamos estudar alguns desses símbolos juntos? Em 2 Nefe 12, 2, lemos sobre o monte da casa do Senhor. Nas escrituras antigas, um monte ou montanha simbolizava um lugar sagrado, um local onde o profeta orava, falava com Deus e recebia instruções. Certamente você imaginou que esse monte da casa do Senhor simboliza os templos, local sagrado, onde oramos, falamos com Deus e recebemos instruções. Vamos ler 2 Nefe 12, de 2 a 3. Enquanto lemos, pense no verdadeiro significado dessa escritura, agora que você conhece o seu simbolismo. Vamos lá? E acontecerá nos últimos dias, quando o monte da casa do Senhor for estabelecido no cume dos montes, e se exalçar acima dos outeiros e concorrerem a ele todas as nações.
E irão muitos povos e dirão: Vinde, subamos ao monte do Senhor, à casa do Deus de Jacó. E ele nos ensinará os seus caminhos, e andaremos em suas veredas. Porque de Sião sairá a lei, e de Jerusalém a palavra do Senhor. Agora, em 2 Nef 14, de 5 a 6, nós vamos encontrar os seguintes símbolos: habitação, que quer dizer o nosso lar; congregação, que quer dizer nossas capelas, alas, estacas; e tabernáculo, templo. Todos esses são lugares santos, também considerados como esconderijos do mundo. Sabendo o que significam esses símbolos, vamos ler comigo 2 Nef 14, 5 e 6. Vamos lá? E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte Sião e sobre as suas congregações uma nuvem e uma fumaça de dia e o resplendor de um fogo chamejante à noite, porque sobre toda a glória de Sião haverá uma defesa. E haverá um tabernáculo por sombra contra o calor do dia, e por refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Consegue visualizar Jesus Cristo nestes símbolos? Nessas escrituras, o Senhor está falando sobre permanecermos em lugares santos. E ele faz uma promessa de que seria nuvem durante o dia e fogo durante a noite. O que será que esses símbolos significam? Quando Moisés e os filhos de Israel saíram do Egito, o Senhor fez a mesma promessa em Êxodo 13, 21, dizendo: O Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem para os guiar pelo caminho, e durante a noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que caminhassem de dia e de noite. Isso quer dizer que o Senhor nos guiará e nos protegerá ao permanecermos em lugares santos, nosso lar, nossas alas e estacas, e nos templos. Elder Rusband, do Quórum dos 12 Apóstolos, disse o seguinte: Nosso testemunho do Evangelho de Jesus Cristo, nosso lar, nossa família e nossa condição de membro da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias serão nossas fortalezas pessoais de proteção, envolvendo-nos e protegendo-nos do poder do maligno. E vamos finalmente à terceira pergunta: de que modo os lugares santos podem te ajudar a enfrentar os desafios dos últimos dias? Finalizo nossa aula com as palavras do presidente Gordon B. Hinckley, que disse o seguinte: Desde que o templo de Salt Lake foi dedicado, temos interpretado essa escritura de Isaías, que é repetida em Miqueias, como referindo-se a esta casa sagrada do Senhor. E falando a respeito desse lugar, desde o dia de sua dedicação, um número cada vez maior de pessoas de todo o mundo disse literalmente: Vinde e subamos ao monte do Senhor e à casa do Deus de Jacó, para que nos ensine os seus caminhos e andemos pelas suas veredas. Creio e testifico que é a missão desta igreja ser um estandarte para as nações e uma luz para o mundo. Recebemos um encargo grande e abrangente, do qual não podemos nos esquivar e tampouco podemos deixar de lado. Aceitamos esse encargo e estamos decididos a desempenhá-lo, e com a ajuda de Deus, nós o faremos. Queridos jovens, presto meu testemunho de que se permanecermos em lugares santos, o Espírito Santo permanecerá conosco, nos guiará, nos protegerá e nos ajudará a sobreviver espiritualmente nestes últimos dias. O Senhor, Ele nos concedeu a maravilhosa bênção do Evangelho restaurado, que nos possibilita ter capelas, alas, estacas, líderes, profetas, apóstolos, para nos guiar nestes últimos dias. Ele não nos deixou sós, porque nos ama. E é isso que eu gostaria que vocês compreendessem. Pai Celestial ama cada um de vocês. E é esta aula que eu deixo com muito amor. Em nome de Jesus Cristo. Amém.